Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de outubro de 2025, são 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, está em curso no Brasil uma reviravolta política como a que ocorreu em 2022, quando Lula escolhe alguém do campo conservador para compor a sua chapa à presidência da República, ou seja, Geraldo Alckmin, que era até então, como outros tucanos, o queridinho das elites, não da população mais humilde, mas do setor bancário, do setor empresarial, do setor financeiro como um todo, e até de grupos religiosos conservadores. O Alckmin era muito popular e ainda é entre os católicos. E o Lula tentou em 2022 se aproximar dos evangélicos, mas não conseguiu. Mas a escolha do Alckmin é o que viabilizou a frente ampla do Lula. Agora, em 2025, às portas da eleição de 2026, cavalgando uma recuperação rápida e consistente de popularidade, o Lula escolhe um outro membro do campo conservador, um outro membro do campo religioso, sobretudo do campo pentecostal, o Jorge Messias, que é hoje o advogado-geral da União e que é alguém com grande penetração no meio evangélico. E apesar de haver inicialmente no campo evangélico ironização da vinda do Messias para perto do Lula, não é? E para uma possível nomeação para o STF, o Messias conseguiu uma façanha. Ele trouxe para o lado do Lula Cezinha Madureira, que é nada mais, nada menos do que um dos nomes mais importantes da Assembleia de Deus, que é a segunda maior igreja do país, igreja pentecostal, mas não segunda maior igreja pentecostal, é a segunda maior igreja, seja pentecostal, seja católica, seja o que for, do país. Ele é muito influente, ele não representa todo o escopo da Assembleia de Deus, mas representa o início de uma aproximação dos evangélicos com a esquerda de novo, com um governo progressista de novo, não esquerda, mas um governo progressista, e isso remonta ao primeiro e ao segundo governos Lula, quando os evangélicos estavam com o campo progressista e com a derrocada da Dilma Rousseff, já no segundo mandato, aí os evangélicos migraram para a direita e para a extrema-direita. Isso está mudando agora porque eles não rasgam dinheiro, já viram que o bolsonarismo está totalmente perdido, não sabe para onde vai, que o Lula está indo para um segundo mandato depois de ter sido preso, não é? Ele caminha, na verdade, para o quarto mandato como presidente, e aí eles não vão passar mais 4 anos longe do poder. O bolsonarismo conseguiu segurar os evangélicos, os líderes evangélicos, porque o povo evangélico vai onde os líderes mandarem, mas pelo menos de uma grande parte, não todos, mas de uma grande parte. Mas agora o Lula consegue trazer para o lado dele, através do Jorge Messias no STF, uma parte muito grande dos evangélicos, e o que ficar tende a vir para o campo dele. O único que não vai vir, como já esteve antes, vai ser o Malafaia, porque ele está aí às portas de ser preso. Então, com a prisão do Malafaia, provavelmente em 2026, e toda a desestruturação do campo bolsonarista, com o Bolsonaro se autodestruindo, porque ele está destruindo o bolsonarismo para conseguir que ele mande no candidato da extrema-direita em 2026, com isso o bolsonarismo vai estar chegando ao processo eleitoral totalmente dividido. Então o Lula, como você vê, há notícias inclusive de que na
Faria Lima, no mercado financeiro, que era o mais bolsonarista de todos os setores, já vê o Lula com possibilidade de ganhar a eleição no primeiro turno. E isso se solidifica cada vez mais à medida que o tempo avança, porque, como se dizia sempre aqui no blog da Cidadania, o julgamento iria destruir o bolsonarismo e está destruindo. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Nós queremos mais uma mulher no STF. Hoje nós só temos a ministra Carmen Lúcia lá. E em 134 anos de história, o STF teve 172 ministros e só 3 mulheres. Isso tem que mudar. É difícil entender que o tribunal que dita os rumos do país ainda não tem a cara do Brasil. Será que o país vai perder mais uma chance de mudar esse placar? Então, a indicação está para sair a qualquer momento. Eu sei que as chances são pequenas, né? Mas eu quero deixar aqui o meu pedido. Presidente Lula, escolha uma mulher. Seria muito legal. E uma mulher que possa fazer tudo de forma muito experiente. Nos bastidores da política brasileira, gestos e encontros costumam ter peso simbólico, e um deles movimentou as redes nessa semana. Um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e um bispo influente no meio evangélico. A reunião, que em outros tempos poderia passar despercebida, ganhou destaque por causa da reação de uma figura bastante conhecida, Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama se revoltou com a aproximação e classificou o encontro como injusto. Em suas redes sociais, ela afirmou que há desequilíbrio nas relações entre o governo e líderes religiosos. Parlamentares evangélicos do Congresso, né? Olá, deputado, muito boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Pergunta ao senhor, uma parte expressiva da bancada evangélica se mostrou favorável à indicação de Messias, né? O que tem levado esses parlamentares a apoiarem um nome vinculado a um governo de perfil progressista, deputado? Em primeiro lugar, eu quero muito agradecer a vocês por essa oportunidade de estar aqui podendo dar esta entrevista. Só quero apenas corrigir que eu não estou no PL, eu estou no MDB. Seria até uma honra estar no PL, mas eu estou no MDB. Respondendo à sua pergunta, eu não posso falar pelos meus colegas da Frente Parlamentar Evangélica, eu posso falar por mim. Eu me manifestei desde o primeiro momento pela indicação do ministro Jorge Messias, por entender que era uma indicação importante para a representatividade dos cristãos, e principalmente os cristãos evangélicos, né, do Brasil, que é uma parcela do eleitorado e da cidadania brasileira cada vez maior, não é? Quando eu falo cristãos evangélicos, é claro que eu estou falando cristãos de uma maneira geral, até porque as nossas pequenas diferenças teológicas entre nós e os nossos irmãos católicos, elas não conseguem sobrepor aquilo que nos une, que são os mesmos princípios morais, os mesmos princípios de valores. Bom, em primeiro lugar, você vai entender a Angélica, a apresentadora Angélica, pedindo uma ministra mulher, né, Bom, em primeiro lugar, você vai entender por que eu coloquei a Angélica pedindo uma mulher no STF, no lugar do Barroso. E eu coloquei isso porque a Angélica, bom, já tem a legenda no vídeo dela dizendo isso,
Angélica, por exemplo, acha que tem que ter ministra mulher, né? Tem que ter uma mulher no STF, mas ela não se incomodou com Dilma Rousseff quando foi derrubada criminosamente em 2016 por razões falsas. O Bolsonaro recentemente disse isso, que ela não caiu por causa de pedalada nenhuma, ela caiu porque o Congresso queria tirá-la. Bom, além disso, é o seguinte, esse encontro do Lula ao lado de Messias com bispos evangélicos, ele traz aqui, você vê aqui de gravata amarela, o Cezinha Madureira, que algumas outras vezes já esteve no Congresso para fazer uma politicagem e tal, mas dessa vez a visita dele foi muito diferente, porque tem a ver com a indicação de Lula para o STF. Também mais um detalhe, não é? O Lula, ele foi o primeiro-ministro, o primeiro presidente a indicar uma mulher para o STF, que foi a Carmen Lúcia. Né? Então, ele também foi o primeiro presidente a indicar um negro. Né? Então, essa politicagem contra ele é algo que é inadmissível. Porque o Lula não é questão dele indicar mulher ou homem, ele quer indicar alguém que ele conheça. Porque o Brasil está passando por uma tentativa de golpe continuada. Ele precisa indicar alguém para o STF que não derrube a última linha de defesa da democracia que tem sido o STF. Muito bem. O Lula se aproximou de bispo da Assembleia de Deus que pediu votos para Bolsonaro. Ele, inclusive, esteve na garupa de Bolsonaro, numa motociata que ele fez em 2021. Ele era muito ligado ao Bolsonaro e hoje ele está numa outra posição e você já vai entender por quê. Jorge Messias, que deve ser indicado ao STF, procurou deputado evangélico ainda na transição do governo para construir pontes. E no início do governo, em 2023 e 2024, houve algumas aproximações, mas agora a coisa mudou. Diz o pastor, na transição Messias me procurou, ele foi uma ponte para sair dessa polarização e está sempre presente. Então, ao contrário do que diz o bolsonarismo, o apoio ao Messias no meio evangélico é muito grande. Tá? E aqui tem uma matéria que eu vou ler para você todinha, porque ela é muito importante. Ela é de Juliano Speyer, antropólogo e historiador, autor de Crentes e Povo de Deus. Ele se especializou nessa questão religiosa. Vamos entender o que ele diz aqui. Isso saiu na Folha de São Paulo desta terça-feira. Efeito Jorge Messias trinca a relação entre bolsonarismo e evangélico. O líder da Assembleia de Deus visita o Planalto e sinaliza distanciamento do grupo político do ex-presidente. A desbolsonarização das igrejas aumenta o risco de Tarcísio buscar a reeleição mais segura em São Paulo. E também aumenta o risco dele buscar a eleição a presidente. A notícia da sexta-feira foi que Lula recebeu e orou com um bispo evangélico no Planalto. Mas a manchete certa seria outra. A direita evangélica está oficialmente fraturada. Seria a manchete correta. Para quem está diante desse meio, Samuel Ferreira é apenas um bispo, assim como Caetano Veloso é apenas um compositor, ou o Papa Leão XIV é apenas um católico. A descrição é correta, mas insuficiente para explicar quem o tal Cezinha Madureira representa entre os 47 milhões de evangélicos brasileiros. Ferreira é uma das principais lideranças da Assembleia de Deus, a maior igreja do país depois da católica. Segundo o censo de 2010, essa igreja tinha 12 milhões de membros. É a principal organização pentecostal do Brasil e a de maior apelo popular. A estratégia mais eficiente do bolsonarismo para se manter no poder foi costurar alianças com líderes das grandes igrejas. Até recentemente, ninguém, nem mesmo Edir Macedo, que representava o centrão pragmático do mundo evangélico, ousava se aproximar do PT ou de Lula sob risco de isolamento e punição. Dentro das grandes denominações,
Quem rejeitava candidatos de direita ou questionava a instrumentalização política das igrejas era rotulado de abortista ou gaysista. Essa lógica corporativa trincou com a visita de Samuel Ferreira, acompanhado de Jorge Messias, ao Palácio do Planalto. Igrejas históricas, especialmente a presbiteriana e as chamadas de parede preta, como a Lagoinha, continuarão sendo redutos do antipetismo, mas o jogo voltou a ficar aberto, com igrejas retomando a disposição para ficar junto do poder, independentemente do lado. O gesto do bispo causou desconforto dentro da organização que ele preside, a Assembleia de Deus Ministério da Madureira. Por isso, o deputado Ottoni de Paula, da mesma denominação, e que você viu falando aí, foi às redes aplaudir o encontro com o Lula. A política trabalha com a polarização, a igreja trabalha com a reconciliação, disse o Ottoni. E defendeu que encontrar com o presidente não significa concordar com tudo que ele pensa. Em seguida ao encontro com Ferreira, Lula discursou no 16º Congresso do PCdoB. 2026 é um ano sagrado. Nós temos que fazer as coisas diferentes. Evangélico não é contra nós é que não sabemos falar com eles. O erro está na gente, não está neles. Nós nos distanciamos do povo, disse o Lula. Lula, prestes a completar 80 anos, caminha para uma nova disputa eleitoral. Será uma corrida dura, seu governo não tem maioria no Congresso e acumula derrotas. Mas a polarização prejudica o debate público à esquerda e ainda não domina o uso das redes sociais e metade dos eleitores, segundo dados da Quest, desaprova o governo. Para a imprensa pouco atenta ao campo evangélico, Samuel Ferreira é apenas mais um bispo, mas as fotos dele orando e abraçando o Lula circularam amplamente entre fiéis, apresentando o presidente como um homem de fé e amigo dos evangélicos. A desmoralização das igrejas aumenta o risco de Tarcísio buscar a reeleição mais segura em São Paulo e disputar 2030 sem Lula no páreo. O governo deve convidar mais pastores para o Planalto e isso está acontecendo em grande escala e você vai entender por que nesta outra análise. Encontro de Lula com pastores revive ânimos fisiológicos na cúpula evangélica. Eu vou resumir o que diz isso aqui. O que diz é o seguinte, o que são ânimos fisiológicos? É ânimo de esses líderes evangélicos aderirem ao poder, ficar mais perto do poder, não brigar com o poder para tentar não perder as benesses deles, não é? E isso todos fazem, né? O que eles chamam de lobby. Então, por exemplo, os empresários fazem lobby, em alguns lugares do mundo é regulamentado. Os Estados Unidos, por exemplo, é regulamentado. O Brasil ainda não regulamentou o lobby, mas ele acontece em todos os governos desde sempre. Grupos de pressão, que podem ser inclusive movimentos sociais, pode ser de tudo, fica junto ao poder ali para tentar mudar as coisas do seu jeito. Não é? Então, os pastores querem se aproximar do poder, é sempre mais confortável, e o Lula está dizendo para eles o seguinte, olha, depois desses últimos 4 anos, vocês longe do poder, agora vocês vão ficar mais 4, porque eu vou ganhar. E por que que eles acreditam? Por causa disso aqui. Veja só, na Faria Lima, que é o setor dos banqueiros e do PCC, como todos nós vimos, né, conversas já falam em reeleição de Lula no primeiro turno. Vitória de Lula em 2026 é avaliação corrente há tempos na Faria Lima, onde já tem gente falando até em reeleição no primeiro turno. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.